Aula 43, inferência e afirmações. Nessa aula que a gente vai discutir alguns quesitos em bancas que costumam se aprofundar nesse assunto, quando a gente está falando a diferença entre interpretar ou compreender, que muita gente faz confusão entre esses dois termos, ou trabalhar no item o que é inferência ou o que é uma afirmação. Gente, isso depende de cada banca. Antes de começar essa aula, eu estou aconselhando a vocês tomar cuidado com esses conceitos que serão apresentados aqui, que eu tenho bancas que se aprofundam mais. Por exemplo, a FGV. Essa aula é incrível para a banca FGV, mas ela não se enquadraria bem, os conceitos aqui apresentados, com a banca o Instituto AOCP, que ela cobra um conceito mais raso de interpretação, tá bom? Então, bancas como o CESP pode trabalhar com inferência e trabalha demais. Bancas como o SESGRAN Rio, as bancas grandes para cargos, vamos lá, de nível superior, abordam muito mais essa questão de inferência do que uma banca para um cargo, por exemplo, a nível fundamental ou nível médio, tá bom? Eu não aconselho muito para nível médio, a depender da banca essa aula. Você vai aprender conceitos, mas toma cuidado, sempre tome cuidado para você avaliar o contexto, as alternativas de cada questão e verificar também se a banca utiliza esse nome, inferência. Quando ela trabalhar a questão infere-se, ela vai abordar sim esse conceito que eu vou passar para vocês agora, tá bom, gente? A gente costuma chamar de inferência o item que se interpreta a depender de um contexto. Vou começar falando de uma afirmação aqui, que ela é bem mais concreta. Afirmar é compreender. Você sabe decodificar um código, você sabe ler. Você está assistindo essa aula, você sabe ler. Ler o que está escrito é fácil, fazer a fonação, a representação das palavras é fácil, mas nem sempre a gente interpreta o que aquilo que está compreendendo. Compreender é saber o que aquilo está escrito. Por exemplo, em um texto legal de leis ou um texto bíblico, muitas vezes pode parecer confuso, porque os dois são textos bem elaborados, no caso da lei, e no caso da Bíblia, além de ser bem elaborado, traz muita síntese, ou seja, traz muita ordem inversa dentro do seu texto, além de colocações que a gente não usa mais, porque é um texto mais antigo. A lei não é tão antiga, mas usa palavras de um contexto em que eu não estou bem habituado. Quando você lê um texto de lei, pode parecer que você está confuso diante daquele texto, porque você está só compreendendo, você sabe o que cada palavra significa, a ordem daquelas palavras, só que você não está interpretando, você não está vendo a alma, o que o leitor, aliás, o que o escritor, quem escreveu, o escriba, que fez aquele texto, tentou passar para vocês. Um texto bíblico pode parecer, vamos lá, condizente com a realidade das pessoas que leram muito antigamente, mas hoje pode ser que não faça tanto sentido para mim. Um texto de Machado de Assis, quando você lê, eu consigo compreender bem, mas uma pessoa, por exemplo, um aluno de 10 anos, passar Dom Casmurro, por exemplo, para ele não vai interpretar, ele vai compreender, dificilmente ele vai interpretar a ironia passada pelo Machado de Assis. Kafka entender, por exemplo, a metamorfose como um processo de, vamos lá, de fábula, que ele se transforma em uma barata, mas na verdade é uma parasita. Para o aluno saber disso, ele tem que ter uma maturidade interpretativa daquele texto. Tá certo? Depende muito do meu conhecimento de mundo, do meu conhecimento geográfico, histórico, filosófico. Toda essa formação importa na hora de você interpretar bem um texto. O que eu pretendo passar nessa aula para você, candidato, são mecanismos para você alcançar isso aqui, para você alcançar uma boa interpretação e fazer o discernimento, o que é interpretar e compreender, o que é inferência e afirmação. Mas se você não tem argamassa, se você não tem histórico de compreensão, de leitura de mundo histórico-filosófico, você não vai entender isso aqui. Dificilmente você vai inferir os elementos que a gente tende a passar aqui. Então, nesse momento que a gente está vivendo, estou gravando essa aula em 2020, passando por essa pandemia, é importante que você se instrua.
instrua a gente, leia qualquer coisa. Leitura é fundamental. Assistam a boas séries. Eu estou revendo, por exemplo, agora Game of Thrones. Gente, que série maravilhosa, que contexto, que diálogos maravilhosos para você entender. Por exemplo, ler Maquiavel, como eu já li O Príncipe, por exemplo, você ler Maquiavel e assistir aquilo, cara, é fenomenal. Ler Dostoiévski, gente, eu aconselho demais, leiam Dostoiévski, tá bom? Os Irmãos Karamazov, são 2 volumes, o livro é sensacional. Mas, Vitor, se eu não tenho maturidade, se eu não tenho um progresso de leitura, eu vou ter dificuldade para compreendê-los. Começa de um livro mais básico, começa de gibi, cara. Lê gibi. Gibi é bastante, pode ser instrutivo, aí você vai aumentando o seu nível. Leia livros curtos, leia umas crônicas do Luiz Fernando Veríssimo, são muito boas. Então você tem que ler, não tem saída. A leitura, assistir a bons filmes e ler bons livros e ver bons programas é fundamental para a sua construção como ser social e interpretativo, tá certo? Então vamos lá, gente, inferir é interpretar, é você, além de compreender as letras, saber o que o autor disse. Para saber o que o autor disse, precisa saber em qual contexto ele escreveu aquilo, quando ele escreveu aquilo, para quem ele escreveu aquilo, tá bom? Eu vou colocar contextos que mais caem, por exemplo, em provas da FGV. Veja essa frase aqui, Josefa perdeu a licença na ordem, tá bom? Quando eu digo que Josefa perdeu, eu não tenho escrito aqui que ela cometeu algum crime. Não tenho escrito se ela cometeu algum crime ou não. Mas eu posso pensar que ela, se ela perdeu, ela fez alguma coisa para que se perca. Só que eu não tenho um elemento dizendo na frase, um elemento afirmativo textual que diga que ela cometeu um crime. Aí eu passo para a questão da conclusão, da inferência. Posso inferir que Josefa fez algo de errado? Posso. Eu tenho uma inferência válida, está nas entrelinhas, eu concluí a partir de uma forma verbal. Perdeu. Se perdeu é porque cometeu algum crime. Quando eu estou dizendo licença na ordem, tanto a palavra licença e ordem me alude ao campo da advocacia. Eu estou inferindo que ela é o que, gente, aqui? Advogada. Posso provar que Josefa é advogada? Posso não. Por quê? Porque eu não tenho, dentro do texto, nenhum elemento físico que afirme isso. Eu estou no campo da especulação. Agora a especulação aqui só foi possível, a inferência só foi possível a partir de 2 vocábulos. A soma da palavra licença, a palavra ordem, porque a OAB, ela emite licença para que o advogado advogue. Então, essas 2 palavras me levaram à conclusão e não à afirmação. Eu não posso provar que ela é advogada, a conclusão é minha. Eu estou no campo da inferência que ela é advogada. Então, se a banca perguntasse, pode-se afirmar que Josefa cometeu um crime como advogada? Como advogado? Não posso provar isso aí não. Agora eu posso concluir. Aí a banca infere-se, conclui-se, intui-se que ela era advogada. São conclusões possíveis porque eu tenho vocábulos que me levaram a concluir. Eu só não posso afirmar, tá certo? Na frase, Cíntia não consegue ver bebidas. Então, não conseguir ver bebidas, eu tenho uma inferência possível aqui de o que, gente? Se não consegue ver bebidas. A inferência possível é que ela é alcoólatra. Alcoólatra. Não é isso? Ela é alcoólatra. Eu posso afirmar que ela é alcoólatra? Afirmar eu não posso não, bicho.
Afirmar eu não posso. Mas, Vitor, eu concluí. Você concluiu. Então, eu tenho uma conclusão, eu tenho uma inferência possível que Cíntia é alcoólatra. Ou que Cíntia bebe muito. É uma inferência válida dentro desse contexto, tá certo? Vamos lá. Posso também trabalhar no contexto da inferência forte e fraca, que é uma inferência forte, não consegue ver bebidas, então eu vou concluir que ela é alcoólatra. Agora veja a diferença de uma inferência fraquíssima, tá bom? Já eu falo de CESP, que ela é cega. Posso dizer que Cíntia é cega? Bom, quando eu disse a frase dentro de um contexto que Cíntia não consegue ver bebidas, eu acho que a inferência menos possível é que ela é cega. Mas, Vitor, não consegue ver. Não está falando sobre um defeito visual? Bom, se ela não consegue ver, não é só bebidas que ela não vai ver. Ela não vai ver muitas coisas. Ah, Vitor, mas eu sei, é uma inferência, vamos lá, possível, bem pouquinho. O que leva a bancas como CESP, nesses casos de dizer que ela é sensível, é uma conclusão remota a partir de um contexto, eu tenho um vocábulo ver, tá? Que é um indício de uma inferência. A gente tem que procurar por indícios dentro de uma frase. É o indício. Agora, é um indício muito fraco. Aí leva a banca, por exemplo, a CESP, de utilizar mecanismos de reforços, que é muitas vezes um advérbio que, aí ela bota provavelmente, ela seja cega, eventualmente, pode ser que ela seja. Esses elementos de reforços reforçam um elemento que ela pode ser cega de fato. Beleza? Então, toma cuidado com esses indícios fracos e os reforços, tá bom? Os reforços, provavelmente, possivelmente, e isso costuma fortalecer um indício fraco. Tudo bem, candidato? Sim? Ótimo, já falei sobre as duas frases aqui, a gente vai partir para o primeiro item. Então, você tem uns elementos aqui para a gente falar, ó, pressupor, existe um indício no texto para provar o entendido, é uma pressuposição, falar sobre isso, e o subentendido é o contextual. Então, todos esses são inferências, tá, gente? São partes de uma inferência. O pressuposto é o forte, o subentendido é aquela questão bem fraca. Pressuposto e o meu subentendido, tá certo? Você vai fazer uma pausa no vídeo. Agora você começou, você não fez nada nessa aula. Vai fazer uma pausa no vídeo e vai fazer letra A, letra B e letra C. E a gente vai responder aqui na lousa, tá bom? Vamos lá?